Ricardo tem mais de 35 anos de experiência em gestão, foi CEO e fundador da PHC Software e é conhecido por um estilo de liderança descomplicado, humano e focado em resultados sustentáveis. É o autor do livro Gestão Descontraída, mas profissional, professor universitário e criador do podcast Cool But Pro. Defende que o bem-estar, a consciência e a felicidade também fazem parte da liderança e que isso, além de humano, é lucrativo. E por essa razão é que eu convidei hoje para esta nossa conversa. Por isso, diga-me, que benefícios concretos tem observado ou vivido quando existe mais presença, calma e consciência emocional no contexto empresarial e na liderança? Olá, Mónica, obrigado Olá. pelo convite. Este é um tema que eu acho sempre muito interessante, porque, de facto, às vezes não se liga mindfulness e meditação à gestão empresarial, por isso tenho muito prazer em falar sobre isso. Indiretamente à sua pergunta, hoje nós vivemos um mundo em que estamos muitas vezes em modo automático. Decidimos muito rápido, muitas vezes se formos líderes, com pouca informação e ao longo do tempo eu percebi de que o mindfulness ensina-nos algumas técnicas que permitem melhorar a nossa vida deste ponto de vista. Eu, eu, eu olho para o mindfulness e para a meditação como uma forma de treinar a mente. Nós precisamos de treinar o físico para ter uma boa resistência física, Sim. mas para viver no mundo moderno temos que preparar a mente. Preparar a mente para vários pontos. Um deles é algo que eu acho que é muito importante na liderança, que é o tempo entre o estímulo e a reação. O tempo que se passa na nossa mente entre o estímulo e a reação. Muitas vezes, quando somos líderes, se reagimos rápido, se decidimos rápido, normalmente arrependemos, porque podíamos ter pensado um bocadinho melhor. Uhum. Ora bem, a meditação, por nos obrigar a focar num elemento como, por exemplo, a respiração ou o que for, ensina-nos a não reagirmos tão rápido. Quando nós não reagimos tão rápido, o que acontece é aumenta imenso a nossa inteligência emocional, porque pensamos melhor sobre qual é que vai ser a nossa reação. Isso para um líder é fantástico, porque um líder é altamente observado pela sua equipa e se tem mais inteligência emocional, vai ajudar imenso à sua equipa. Outra coisa que a meditação eu acho ajudou-me imenso é este conceito do notar. Quando estamos a liderar uma equipa, a gerir pessoas, há coisas que nos escapam. Mas se nós notarmos melhor o que está a acontecer, se tivermos mais capacidade, por exemplo, de ouvir, vamos ver e vamos receber muito mais informação que nos vai ajudar a ser melhores líderes, a decidir melhor. A meditação, um dos primeiros treinos de meditação é notar quando os nossos pensamentos nos levaram para outros caminhos. Quando, em vez de estarmos concentrados na respiração, por exemplo, de repente estamos a Uhum. pensar em alguma coisa que aconteceu ou alguma coisa que vai acontecer. E notamos isso e voltamos à respiração. Este treino da mente é tão bom como um treino físico para qualquer desporto. Treinamos a mente para começar a notar. Quando treinamos a mente para começar a notar, ficamos logo melhores a notar, e isso é uma característica fantástica para um líder. Por isso, isto são só dois pequenos exemplos do fantástico que é os efeitos do mindfulness e da meditação para treinar a nossa mente para sermos melhores líderes. Sem dúvida, eu concordo plenamente, porque isso é totalmente verdade. Quando estamos alinhados, concentrados, as nossas decisões têm outro poder, outra forma de podermos de fazer as nossas escolhas. Por isso, da sua experiência pessoal com as práticas do mindfulness ou presença consciente,
no dia a dia profissional? Qual é que tem sido a sua experiência? A minha experiência tem sido. Eu cheguei ao mindfulness com 30 e poucos anos e foi difícil começar. Foi difícil começar porque assim que eu fechava os olhos e tentava meditar, vinham A mente ia. milhares de pensamentos. Há muitas pessoas que dizem isto da meditação não é para mim, porque quando eu fecho os olhos eu penso em muitas coisas. É, é para essas pessoas que a meditação ainda é melhor. Mas, como quase tudo na vida, requer um certo esforço, um certo, um- uma certa capacidade de aprender e de evoluir devagarinho. Eu demorei, no mínimo, um ano a conseguir meditar mais de 15 minutos. Portanto, é mesmo algo que requer uma certa persistência, como a maior parte dos desportos. A maior parte dos Sim, desportos requer, eh, requer tempo, requer habituação. A minha experiência foi essa. Demorou algum tempo, mas depois, quando se tornou um hábito, quando se tornou. Eu medito quase todos os dias 10 ou 15 minutos, no mínimo, sim, e quando posso, medito um pouco mais. Ehm, mas só com 10 ou 15 minutos por dia eh, já se sente uma clarividência na vida e uma paz de espírito que torna a nossa experiência pessoal, o que eu diria, muito melhor. Começamos a conseguir apreciar as pequenas coisas maravilhosas da vida, que quando estamos em modo piloto automático e modo decide a todo momento, execução rápida destes tempos modernos, sim. ajuda imenso ao bem-estar, ajuda imenso em tudo o que é a vida de um líder. Ajuda imenso, por exemplo, a ir para uma conversa difícil com uma certa calma, com uma certa paz, o que no dia a dia ajuda imenso. Quando nós estamos mais presentes, nós percebemos melhor o que é que está a acontecer à nossa volta e percebemos melhor como lidar com isso. Eu acho que o mindfulness, na minha experiência pessoal, foi isso que ajudou. Não só treinar a mente para aquilo que Sim. eu falei, de notar, de desta situação de escuta ativa, de perceber o que é que está a acontecer, como ajudou-me no meu bem-estar pessoal, no gostar da vida. Sem dúvida, eu que também tenho praticado mindfulness todos os dias e o facto de estarmos presentes, de ouvirmos o nosso corpo, de sentir aquele sentir à nossa volta é completamente diferente e eu também posso dizer que o resultado é maravilhoso, sem dúvida que é com esta prática que nos ajuda imenso. E eu tenho um bocadinho, pronto, que estou a fazê-lo e que estou com algumas empresas que já estão também a fazer, e do feedback que tenho, o resultado é positivo. Mas e por isso quero levar isto a mais empresas, porque com o resultado tão bom que estou a ter, pelo menos nestas empresas que já estou, o meu objetivo é mesmo esse, porque a nível de, lá está, dos colaboradores no dia a dia, com toda a atenção que têm, com toda a pressão, acho que podem ter, as empresas ter muito mais benefícios com colaboradores calmos, tranquilos e presentes. E por isso aqui a próxima questão tem mesmo a ver com isso do poder, como, na sua opinião, quais são hoje os maiores desafios que os líderes enfrentam e de que forma o mindfulness pode ajudar a lidar com a pressão, tomada de decisões e relações humanas? Essa é uma pergunta gira, bastante abrangente, Mónica, porque os líderes têm muitos desafios. Desde o desafio número um, que é o ataque indiscriminado ao seu foco. Uh, a minha experiência sempre foi de que o foco, ou o meu foco, era das coisas mais difíceis de proteger. Porque
a todo momento e toda a hora as pessoas exigem respostas, exigem atenção, uh, exigem que eu me distraia com os 3 milhões de assuntos que podem acontecer. Claro. O mindfulness ajuda imenso a treinar-nos para nos conseguirmos estar focados quando precisamos estar focados. Quando precisamos fazer um trabalho de concentração ou quando precisamos estar atentos ao que alguém está a dizer, o mindfulness treinou-nos a mente para termos essa capacidade. E só isso já é uma coisa fantástica para um líder. Outro problema que os líderes têm hoje em dia é têm alta pressão. Alta pressão por resultados, alta pressão por fazer acontecer, alta pressão de competição, de tudo. Isso pode levar o stress para um nível alto. E quando o stress vai a um nível alto, um stress razoável, para mim, é positivo, porque motiva-nos. Mas um stress acima do razoável começa a retirar-nos energia, a retirar-nos força, a retirar-nos bem-estar, e isso prejudica imenso um líder, porque a energia do líder contagia a sua equipa, e se ele não está com muita energia, isso não vai ajudar a equipa. Por isso, todos estes géneros de desafios, a pressão, o foco, a alta competição do dia a dia, tudo isto exige que um líder esteja mais treinado, que a sua mente esteja mais preparada. E, na verdade, nós não somos treinados para isto na faculdade, nós não somos treinados para isto na vida, nós vamos andando. Claro que há determinadas culturas que tratam a meditação como uma parte Sim. natural da vida, que não é a nossa cultura do mundo ocidental. Mas quem descobre isto, descobre que realmente faz toda a diferença, e para mim fez bastante diferença. E para as pessoas que eu consegui cativar para a meditação, que não foram muitas, porque há muito preconceito com isto, há muito Sim. preconceito que a meditação é uma coisa quase religiosa ou quase esotérica, quando nós podemos olhar para isto como um simples e potente treino da mente, que é como eu olho e que me ajuda imenso no dia a dia. Por essa razão é que lá está a minha dificuldade em entrar nas empresas com esse tema. E por isso eu tomar esta, a questão, o assunto de falar consigo, porque melhor que o Ricardo para abrir as mentes nesse sentido. E por isso. As empresas, algumas estão a descobrir isto à séria. Estão a descobrir o impacto que pode ter a preocupação com o bem-estar das pessoas. Eu costumo referir uma estatística de que uma pessoa feliz no trabalho, produz mais 10%, enquanto que uma pessoa infeliz no trabalho produz menos 37%. Ou seja, estamos a falar quase 50% de produtividade, que é algo muito importante para as empresas, só por aquilo que a pessoa pensa de como está na organização. Coisas como ajudar a pessoa a lidar melhor com o seu dia a dia, a reduzir o stress, porque a pressão vai se manter sempre, mas a reduzir o stress que a pressão traz. Todas estas questões vão ter um impacto direto na produtividade. Claro. O ponto aqui é muitas empresas não acreditam nisto que eu estou a dizer. Mas eu acabei por provar isto na realidade. Não que eu conseguisse uma adesão total dos funcionários das minhas empresas, mas aqueles que aderiram ou que aderiam sentiam os resultados na prática, e isso era uma coisa fantástica. E então, que recomendações é que deixaria aos líderes que ainda têm resistência a integrar o mindfulness no dia a dia da empresa e das suas equipas? O que é que lhe poderá dizer? A recomendação que eu faço é olhar para isto sem preconceito. Olhar sem, né, esta questão de que parece religioso ou parece uma prática de uma crença. Não.
Isto é uma técnica de treino da mente que é algo importantíssimo para todo e qualquer ser humano. Outro ponto de vista muito interessante para isto, para mim, para os líderes das empresas que querem ir mais longe, é o impacto que isto pode ter na produtividade. Há imensos estudos de como, por exemplo, começar uma aula com 5 minutos de meditação, os miúdos na aula vão captar e aprender muito mais sobre o que é dito na aula e satisfeitos com isso. Por isso, está tecnicamente provado que isto tem resultados, e tem resultados muito positivos no trabalho e na vida. Por isso, nem que seja pela produtividade, nem que seja pela visão de treinar a mente, o que eu recomendo aos líderes é experimentem, pelo menos experimentem, para si, pessoalmente, e depois para a sua organização. Isto é algo que é difícil, porque implica uma mudança de mentalidade, que é sempre algo muito complexo, mas Sim. quando se consegue, aumenta naqueles que aderiram o grau de satisfação com a vida, com a empresa, com eles próprios, com tudo o que é realmente importante. Por isso, recomendo darem esta oportunidade. Eu concordo plenamente consigo, não podia deixar de estar mais de acordo. Estas eram realmente as perguntas que eu lhe queria fazer. Eu agradeço imenso o seu tempo, a sua disponibilidade. Eu vou, como já tinha dito, partilhado com a Rita, vou expor vou, além de apresentar este seu vídeo às empresas que já estou, vou também publicar nas redes sociais, não sei se posso pôr como convidado nas Pode, minhas pode. redes sociais e eu agradeço-lhe imenso o seu tempo, a sua disponibilidade por este bocadinho que estivemos aqui a conversar sobre um tema que eu também gosto bastante e espero conseguir abrir a mente a mais empresas para poderem usufruir dos benefícios que o mindfulness tem cada vez mais no dia a dia que vivemos hoje. Por isso, Ricardo, muito obrigado de todo o meu Obrigado, coração por este Mónica. bocadinho. E boa sorte a continuar a passar esta mensagem, porque quando as empresas realmente adotam isto, os resultados são ótimos. Por isso, boa sorte, Mónica. Muito obrigado. Um beijinho para si e para a Ruth. Tudo bom? Ok, obrigado. Deus, Deus, Mónica. obrigado.